Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. O estado de bem-estar social evoluiu conjuntamente com a democracia, ajudando a difundir bem-estar por meio de redistribuição e de provisão de bens públicos, ao mesmo tempo em que a economia se expandia nos países europeus. Na aula de hoje, a professora Célia Kerstenetsky, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai abordar o papel das políticas de bem-estar social no enfrentamento das desigualdades econômicas. Democracia, desigualdades e direitos. Na aula de hoje, desigualdade e estado de bem-estar social. Bom dia, eu sou a professora Célia Kerstenetsky, sou professora da UFRJ, professora de Política Social, e hoje eu vou falar para vocês sobre a desigualdade e o estado do bem-estar social. A gente vai tratar aqui das desigualdades econômicas e eu vou fazer isso discutindo 4 pontos com vocês. Em primeiro lugar, o que está acontecendo com as desigualdades econômicas no mundo? Em segundo lugar, eu quero apresentar para vocês o que é e o que faz o estado do bem-estar social. Em terceiro lugar, eu quero discutir com vocês a questão de o que o estado do bem-estar social faz, apesar de ser uma coisa muito importante, não é suficiente. E, finalmente, eu quero, na última parte da aula, avançar algumas questões sobre por onde poderia avançar a agenda do estado do bem-estar social contemporâneo. Então, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para o objeto das desigualdades. Quando a gente fala em desigualdades econômicas, a gente está se referindo à desigualdade de quê? Nós estamos essencialmente nos referindo a desigualdades na distribuição da renda nacional ou então desigualdades na distribuição da riqueza. Quando nós falamos em desigualdade na distribuição da renda, nós estamos nos referindo à desigualdade na distribuição dos vários rendimentos que as pessoas recebem. Salários, lucros, juros, dividendos. E quando nós estamos nos referindo à desigualdade na distribuição da riqueza, nós estamos fazendo referência ao estoque de riqueza que existe na sociedade. Por exemplo, os imóveis, as aplicações financeiras, as ações. Tá? Então, esses são os nossos 2 objetos centrais aqui na análise de hoje. Além disso, é importante ainda na parte das preliminares da nossa aula, a gente tem em conta que quando a gente está falando em distribuição da renda e riqueza, nós estamos pensando nos detentores dessa renda e dessa riqueza, que podem ser vistos como sendo indivíduos ou conjuntos de indivíduos na população, ou então como grupos muito bem definidos na população, como, por exemplo, o capital e o trabalho, os capitalistas e os trabalhadores. A gente poderia, então, analisar a desigualdade a partir desse foco, o foco da distribuição da renda entre os diferentes indivíduos e a distribuição da renda entre grupos bem definidos. O que acaba ocorrendo na desigualdade contemporânea é que essa desigualdade está assumindo a forma de uma polarização, em que você tem, de um lado, um grupo muito pequeno de pessoas que detém uma quantidade muito grande de renda e riqueza, e a grande maioria da população com uma apropriação muito menor dessa renda e dessa riqueza. Isso é especialmente verdadeiro no caso da riqueza. Tá? E se nós nos ativermos a essa outra forma, que é olhar a desigualdade como sendo a distribuição de renda e riqueza entre grupos bem definidos, como, por exemplo, capital versus trabalho, também não ajuda muito, porque o jeito que a desigualdade contemporânea, do jeito que ela está evoluindo, a gente está perdendo um pouco essa separação tão clara entre capital e trabalho. Por exemplo, no grupo das pessoas que têm os maiores rendimentos ou a maior riqueza, a gente vai encontrar trabalhadores, assim como a gente vai encontrar pessoas que têm mais capital ou rendimentos do capital do que renda do trabalho. Né? De outro lado, também, a gente pode pensar que há muitos trabalhadores que, por exemplo, para se beneficiar de tratamentos tributários privilegiados, declaram serem não pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, então, de certo modo, eles estão dizendo que eles são capitalistas. Né? Então, essa distinção entre, de um lado, capitalistas e, do outro lado, trabalhadores, ela está cada vez mais complexa, o que coloca questões bem interessantes, sobretudo na hora que a gente vai medir as desigualdades, que é o próximo tema que eu vou tratar. Em relação às medidas da desigualdade, a medida mais comum é o índice de Gini. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar nesse índice. Ele mede a desigualdade numa escala que varia entre 0 e 1.
Quando é zero, significa que você tem uma situação de igualdade absoluta. Todas as pessoas recebem o mesmo rendimento, ou se a gente está tratando da riqueza, todas as pessoas têm o mesmo estoque de riqueza. E quando esse índice é 1, isso significa que uma só pessoa tem toda a renda nacional ou uma só pessoa tem toda a riqueza de um país. Tá? Na prática, os países têm desigualdades que se situam entre 0 e 1. Os muito desiguais estão mais perto do 1, como é o caso brasileiro, e os menos desiguais estão mais perto do 0, como é o caso, por exemplo, de vários países europeus. Então, isso é uma maneira de medir o índice de Gini. Mas há outras maneiras mais interessantes, como, por exemplo, a gente medir a desigualdade em termos das parcelas da renda nacional ou parcelas da riqueza total que são apropriadas por determinados grupos da população. Um jeito de olhar isso que é muito intuitivo é a gente particionar a população nos seguintes grupos: o grupo dos 10% mais ricos, o grupo dos 50% mais pobres e o grupo dos 40% do meio. Né? Quando a gente faz isso, a gente de algum modo está fazendo uma associação com uma discussão um pouco mais sociológica. A gente está pensando aqui em 3 classes sociais: os 50% mais pobres seriam os trabalhadores ou trabalhadores não qualificados, os 10% mais ricos seriam as elites econômicas e esses 40% do meio seriam, em princípio, a tal da classe média. Né? Isso varia de país para país. Países que são muito, muito desiguais, como é o caso brasileiro, a gente vai encontrar a classe média provavelmente já bem mais em cima da distribuição de renda do que meramente nesse miolo, em torno da média ou da mediana do rendimento. Mas esse jeito de olhar a desigualdade é muito interessante porque ele não é só estatístico, ele também evoca ideias de classes sociais, ideias sociológicas. E, de certo modo, resolve aquele problema que eu me referi anteriormente. Como a gente não tem uma separação muito clara hoje entre capital e trabalho, mas a gente tem uma separação muito clara entre os muito ricos e o restante da população, pode ser que analisar a desigualdade através das parcelas de renda apropriadas por certos grupos seja mais significativo. Bom, dito isso, a gente pode passar então para o próximo ponto, que é a questão de qual é o fenômeno que está chamando a atenção quando a gente fala nas desigualdades econômicas contemporâneas. Esse fenômeno é o fenômeno da concentração da renda no topo da distribuição. Então, lembram que eu falei dos 10% mais ricos? Então, hoje em dia, muita gente que se debruça sobre a análise da desigualdade, ela abre esse grupo e descobre que dentro desse grupo há um subgrupo, que é o subgrupo dos 1% mais ricos, que está se descolando do resto da sociedade. Né? Então, não à toa a gente ouve falar em os 1% mais ricos versus os 99%, é porque realmente está havendo esse descolamento desse pequeno grupo lá no cucuruto da distribuição de renda. Então, só para vocês terem uma ideia, durante, por exemplo, até a década de 70, esse grupo, a parcela, o quinhão da renda nacional que esse grupo abocanhava, ficava em torno de entre mais ou menos 6% da renda nacional e algo em torno de 12% da renda nacional. E agora, né, agora já no século XXI, essa variação está mais ou menos entre 7% a 8% da renda nacional e 20% da renda nacional, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Ou seja, os 1% mais ricos nos Estados Unidos, eles se apropriam de 20% da renda nacional. 1% da população, 20% da renda. Okay? O caso brasileiro é ainda mais escandaloso. Né? As pesquisas recentes mostram que os 1% mais ricos no Brasil, eles abocanham entre 25% e 28% da renda nacional. É um dos casos mais extremos, né, no cenário internacional. Bom, agora falta a gente tratar, ainda no âmbito das desigualdades econômicas, de quais são as explicações que existem para esse fenômeno. Eu diria que a gente tem 2 conjuntos de explicações. A gente tem hipóteses econômicas, ou seja, houve mudanças econômicas importantes que explicam esse grau de concentração e esse tipo de concentração de renda e riqueza que a gente está vendo hoje no mundo. Tá? Essas explicações econômicas, em geral, elas alegam, por exemplo, que a revolução tecnológica ela contribuiu para o aumento dessa desigualdade, desse descolamento lá do topo da distribuição, tá certo? Isso porque a revolução tecnológica ela é viesada para os trabalhadores mais qualificados, são eles que ganham com a revolução tecnológica, enquanto que os trabalhadores menos qualificados são os perdedores relativos. Então, isso contribui para aumentar essa diferença entre esses grupos. Além do que, a gente tem a própria globalização, a combinação da globalização com a revolução tecnológica é uma bomba nessa direção, de aumentar essa dispersão, essa desigualdade. A gente tem também, por exemplo, a expansão do setor de serviços na economia.
O setor de serviços é um setor que se caracteriza por uma grande dispersão dos trabalhadores. Você tem duas pontas nesse setor cujo emprego está crescendo bastante, por exemplo, que é a ponta dos empregos de baixos salários e a ponta dos empregos de altíssimos salários. Então, se a economia ela passa a ser dominada por esse setor, não mais pelo setor industrial, por exemplo, ela tende a ficar mais parecida com a desigualdade que é a desigualdade típica do setor de serviços, ou seja, mais polarizada, tá certo? A financiarização também é um outro processo que é considerado responsável pelo aumento da desigualdade com essa característica do descolamento do topo. Essas seriam as hipóteses econômicas, tá? Mas há também na literatura hipóteses políticas. E as hipóteses políticas, elas estão ganhando muita força porque os autores eles percebem que diferentes países entre as economias avançadas passam pelos mesmos processos econômicos, mas o nível de desigualdade dentro desses países é diferente, certo? Então, há uma heterogeneidade de níveis de desigualdade, há países mais desiguais e outros menos desiguais, embora todos eles tenham passado pelos mesmos processos de transformação econômica. Então, esses autores começaram a ficar interessados em documentar, analisar, investigar variáveis políticas que poderiam estar respondendo por esse incremento da desigualdade. Então, por exemplo, dentre essas variáveis políticas, muitos singularizam a importância das políticas tributárias. Houve uma modificação muito grande no mundo a partir da década de 80 na política tributária. Até os anos 80, numa boa parte do século XX, a tributação, a arrecadação que o governo fazia de fundos para financiar os seus gastos, era uma tributação que incidia mais sobre os mais ricos, né? E a partir da década de 80, essa política ela se reveste, ela passa por um cavalo de pau mesmo. As alíquotas de imposto de renda caem das rendas mais altas, os impostos sobre herança também diminuem, há vários impostos progressivos, ou seja, aqueles que incidem mais sobre os mais ricos, que recuam, né? E segundo, então, esses autores, essa é uma hipótese muito forte para explicar esse descolamento do topo, ou seja, essa desigualdade se concentra no topo. Bom, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é só para documentar esse fenômeno que eu fiz referência, que é o aumento da desigualdade como sendo puxado pela concentração da renda entre os 1% mais ricos no mundo. Aqui eu tenho um gráfico que mostra essa situação para 21 países, ele tem um formato em U, né? As desigualdades como concentração da renda nesse grupo, nos 1% mais ricos, eram muito altas no final do século XIX e início do século XX. Elas levam um tombo ao longo do século XX, que é também conhecido como o século redistributivo, tá certo? E elas começam a subir a partir do final dos anos 70, que é quando justamente essas políticas de recuo da tributação progressiva elas são implementadas, tá? Bom, o que é o estado do bem-estar social? Vou dar uma definição, há várias definições na literatura que vocês podem encontrar, e eu vou dar aqui uma definição só para a nossa aula, aqui poder prosseguir tranquilamente. Então, a gente pode olhar o estado do bem-estar social como sendo uma forma de intervenção do Estado sobre a atividade econômica nas nossas economias capitalistas, que tem um impacto direto sobre a distribuição de renda e sobre a distribuição de riqueza, tá? E, curiosamente, é justamente quando essa forma de intervenção do Estado vai se expandindo, é uma coisa que começa no final do século XIX, no início do século XX, é que as desigualdades começam a recuar no mundo, tá? O final do século XIX e início do século XX, também conhecido como a Belle Époque, é um período caracterizado por desigualdades extremas. E o estado do bem-estar social surge justamente aí, no auge dessas desigualdades extremas, né? Então, até é interessante estudar a política disso. Talvez as democracias que estavam nascendo, elas tenham sido um fator importante para empurrar o Estado a, de fato, se comprometer com um gasto social que reduzisse as desigualdades. Bom, a gente pode olhar esse estado do bem-estar social como tendo duas funções principais, tá? A primeira função seria a função que a gente poderia chamar aqui de produzir, criar, constituir um seguro coletivo, uma espécie de proteção da sociedade contra riscos, tá? Que tipo de risco? Riscos que têm a ver com o ciclo da vida, momentos da sua vida que você não consegue obter uma renda para dar conta da sua sobrevivência. Estamos falando de economias capitalistas, né? Em que a sobrevivência das pessoas depende dos rendimentos que elas obtêm no mercado, quando elas vendem a sua força de trabalho, por exemplo, né?
Então, quando as pessoas adoecem, quando elas sofrem acidentes, quando elas envelhecem, né, elas não têm condição, portanto, de obter a sua subsistência por meio da sua capacidade laboral, que ficou afetada por esses eventos, ela pode recorrer a esse seguro coletivo que é organizado pelo Estado. Todos nós contribuímos para esse fundo, para esse seguro, e no momento que a gente precisa, a gente retira desse seguro a nossa aposentadoria, uma licença e assim por diante. Então, essa é uma função importante do Estado do Bem-Estar Social. E na origenzinha dele, lá no século XIX, na Alemanha, essa foi a razão principal da existência dele. Mas ele não serve só para isso, ele também tem uma função de produzir equilíbrio social, mais igualdade, promover mais igualdade. Tá? E, normalmente, essas duas funções elas acabam se combinando, porque a forma como o Estado organiza os seguros, esse seguro coletivo a que eu fiz referência, né, para dar conta de contingências, como, por exemplo, você se adoecer ou envelhecer, ou mesmo você se encontrar desempregado por conta de um ciclo econômico desfavorável, né, mesmo esses seguros, eles podem ter dentro dele um elemento redistributivo. Isto é, as pessoas mais ricas contribuem com mais, as pessoas mais pobres contribuem com menos. Então, você pode prover a proteção social, produzindo também mais igualdade social. Então, eu diria que essas são as funções centrais do Estado do Bem-Estar. Bom, só para vocês terem uma ideia, hoje o Estado do Bem-Estar Social ele representa 60% dos estados no mundo contemporâneo. Tá? Ou seja, se você pegar o gasto social dos países que, por exemplo, compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a média é 60% do gasto público dedicado às funções do Estado do Bem-Estar Social. É uma coisa bastante significativa. Bom, como que a gente pode ver o impacto desse Estado do Bem-Estar Social? Uma forma da gente medir isso é olhar o quanto que ele é efetivo na redução da pobreza e da desigualdade. Tá? E isso talvez seja a função mais importante dele contemporaneamente, é a forma melhor da gente avaliar quão efetivo, né, esse Estado social, ou Estado do Bem-Estar Social, de fato é. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje, o Estado do Bem-Estar Social nos países da OCDE, dessa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ele reduz a pobreza de 1/3 da população para 10% da população. Isso quer dizer que na ausência desse Estado do Bem-Estar Social, que faz essas transferências previdenciárias, seguro-desemprego e outras transferências, assistência social, na ausência dele você teria 3 vezes mais a pobreza do que de fato você tem nos países que fazem parte da OCDE. Tá? E a mesma coisa acontece com a desigualdade. Na ausência do Estado do Bem-Estar Social, a desigualdade nos países da OCDE, ela aumentaria quase 50%. Né? Se a gente retira o Estado do Bem-Estar Social dos países desenvolvidos, eles ficam com uma desigualdade brasileira praticamente. Quando você coloca o Estado do Bem-Estar, ou seja, as transferências que ele faz para a população e os tributos diretos que ele arrecada, essa desigualdade cai de 0,5 para 0,3 de Gini. Lembra daquele índice de Gini que eu expliquei para vocês no início da aula? Então, ele é extremamente importante. Antes de eu falar do contudo, na verdade, eu queria mostrar aqui um slide que está, de certo modo, documentando o que eu estou falando. Ele mostra a elevação do gasto social na Europa, entre 1870 e 2015. A gente aqui vê uma coisa muito interessante. Se a função principal do Estado fosse só realizar o seu poder soberano, ou seja, funções de defesa, funções de segurança pública, o gasto público seria algo que variaria entre 1870 e 2010 de 6% da renda nacional a 10% da renda nacional. Aumenta muito, né? Mas, na medida em que a gente começa a ver a construção do Estado do Bem-Estar Social acontecer, que é algo que começa a acontecer principalmente no início do século XX, aí vocês vão ver aparecer esse arco-íris, né? Cada cor dessa é uma nova função que o Estado está assumindo na provisão de bem-estar social para a população. Aqui eu tenho a previdência, aqui eu tenho os gastos com saúde, aqui eu tenho o seguro-desemprego, as transferências para as famílias, as aposentadorias e pensões, os gastos com educação, e essa coisa só vai aumentando, né, até chegar, com os dados que eu tenho aqui vão até 2015, até chegar ao ponto esse Estado total, o gasto público total, absorver 47% da renda nacional dos países europeus. Tá?
E a maior parte desse gasto, como vocês podem ver, a faixa cinza são só as funções de segurança, basicamente as funções de segurança e defesa, né? A maior parte do gasto do Estado passa a ser o gasto com a população, com o bem-estar da população. Bom, na evolução recente desse estado do bem-estar social, que todo mundo muitas vezes diz que está acabando, teve a grande recessão, agora o estado do bem-estar social vai acabar, vão diminuir o gasto social, vai ter uma retração das políticas sociais, a gente não observa de jeito nenhum isso acontecendo, tá? Mesmo depois da grande crise que a gente teve a partir de 2007 e 2008, a gente teve uma expansão contínua do gasto social em praticamente todos os países da OCDE, tá? Isso é verdade também para países da América Latina, é verdade para vários países da Ásia. A Coreia, por exemplo, foi um dos países que viu a expansão maior, uma das maiores expansões nesse período. E duas coisas chamam a atenção aqui nessa evolução recente, eu vou ter que falar rapidamente. A primeira coisa é que, além daquelas funções tradicionais que o Estado do Bem-Estar Social passa a assumir, saúde, educação, previdência, seguro-desemprego, assistência social, além dessas funções tradicionais, esse Estado do Bem-Estar Social vai assumindo novas funções. Isso está acontecendo a partir dos anos 90 e é uma espécie de resposta, tá, do Estado aos novos riscos sociais do capitalismo contemporâneo. Tá? Então, o Estado, por exemplo, está avançando na área dos cuidados, né? Cuidados para idosos, da educação infantil, nas políticas de mercado de trabalho, que não são só mais seguro-desemprego, agora você tem também o apoio do Estado ao emprego, as políticas de treinamento, as políticas de retreinamento. Essa nova perspectiva do Estado do Bem-Estar chama a perspectiva do investimento social. Ela se expandiu principalmente nos países do norte da Europa, mas já está se difundindo, ela está se difundindo para outras regiões do mundo, né? E a Ásia aqui, de novo, é um bom exemplo disso. A Coreia, o Japão, são países que estão investindo pesadamente nessas novas políticas. Agora, além dessas coisas boas, que é a expansão com inovação, a gente tem um problema, porque, apesar de toda a expansão, as desigualdades continuam crescendo. Então, nesse slide eu tenho 3 informações importantes. Ele mostra para a gente, a linha azul, a evolução da desigualdade da renda, sem considerar as transferências do governo e a tributação direta. Então, é desigualdade de renda sem governo. Olha como aumenta bastante entre a década de 80 e 2014. Bom, quando a gente coloca as transferências do governo e a gente coloca também a tributação direta, o imposto de renda, por exemplo, a desigualdade recua bastante, vai para a linha vermelha, né? Então, essa é a primeira informação importante desse gráfico. Na ausência do Estado do Bem-Estar Social, o que a gente teria seria a linha azul, não a linha vermelha. A gente teria um nível de desigualdade muito mais alto. A segunda coisa que esse gráfico mostra é que, ao longo do tempo, essas desigualdades estão aumentando, as duas. Tanto a desigualdade antes do governo, quanto a desigualdade depois que o governo faz as transferências e cobra os tributos diretos. Tá? Então, isso é algo que realmente preocupa. E a terceira informação, talvez não esteja tão claro no gráfico, estaria mais claro numa tabela com números precisos, é que para que a desigualdade siga caindo, o esforço governamental tem sido cada vez maior. Como é que a gente mede esse esforço? Pela expansão do gasto social. Tá? Então, às vezes, a sensação que dá é que a gente fica um pouco enxugando gelo, né? Ou seja, você tem uma pressão muito forte da atividade econômica na geração das desigualdades, um esforço muito forte do Estado, através da política social, para segurar essas desigualdades, mas ele não consegue evitar que elas cresçam. Tá? Não, claro que na ausência desse Estado, dessas políticas de transferência e de tributação, ela iria para a Lua. Mas na presença deles, essas políticas não têm sido capazes de reduzir as desigualdades. Então, aqui eu já estou realmente chegando ao fim. Por que acontece isso? Essa é a parte, então, que eu tinha falado com vocês que eu ia tratar, que é, apesar de ser importante, o Estado do Bem-Estar Social não está sendo suficiente. O que está faltando? Basicamente, o diagnóstico aqui é que a fábrica de geração de desigualdades, de renda e de riqueza, ela continua aberta e a todo vapor. Tá? Onde é que está situada essa fábrica? Bom, há vários autores que chamam a atenção para o fato de que tem havido, a partir dos anos 80, uma série de políticas e de mudanças institucionais e mudanças políticas que estão tendo como efeito a redução das instituições
que permitiam aos trabalhadores, por exemplo, ampliar a sua participação no produto social e, ao mesmo tempo, várias instituições e políticas que estão facilitando a vida dos mais ricos, ou seja, criando oportunidades para que os mais ricos se tornem mais ricos ainda, tá? Isso a gente chama na literatura de processos de destruição de rendas para os trabalhadores ou aqueles que estão na parte mais baixa da distribuição de renda e criação de novas rendas para aqueles que estão no topo da distribuição. Então, um exemplo que a gente pode dar de destruição de rendas daqueles que estão situados na parte de baixo da distribuição de renda são, por exemplo, políticas como não valorização do salário mínimo ou desvalorização do salário mínimo. Isso aconteceu em vários países, a inflação aumenta e o salário mínimo não acompanha, né? Políticas que estão alterando os contratos de trabalho que estão se precarizando, né? Hoje você tem muito mais situações de trabalho temporário, trabalho eventual, né? Trabalhadores que ganham salários no mês não ganham no outro porque não conseguem conseguir horas de trabalho junto a algum tipo de empregador. Então, há uma precarização dos contratos de trabalho que é permitida pela legislação, que, de certo modo, então, está atuando no sentido de desregulamentar um mercado de trabalho que antes era regulamentado, né? Você tinha regulamentação do salário mínimo, você tinha regulamentação dos contratos de trabalho de forma que protegia mais o trabalhador. E também o enfraquecimento dos sindicatos, que é um fenômeno que está se generalizando. Há alguns países em que isso não está acontecendo, mas são poucos os países em que isso não está acontecendo. Então, o poder de barganha dos trabalhadores está sendo corroído por essas mudanças. Então, isso está realmente baixando os ganhos relativos de quem está embaixo. E os ganhos relativos de quem está em cima estão sendo protegidos por várias outras políticas e instituições. No caso aqui, a gente vai fazer referência, de novo, à questão da tributação, tá? Que parece que é uma das variáveis mais importantes para explicar por que esse pessoal está indo para a Lua, né? Os mais ricos estão realmente abocanhando quantidades cada vez maiores de renda e riqueza, porque eles estão pagando cada vez menos impostos, os impostos progressivos estão desaparecendo do mundo. As alíquotas de imposto de renda baixaram muito, os impostos sobre herança também, a gente não tem imposto sobre riqueza, e esse fenômeno todo acaba ajudando também, esse fenômeno que se confina ao âmbito da renda, ele acaba ajudando também a explicar a concentração da riqueza. Porque os muito ricos acabam, né, desviando parte da renda que eles não consomem para a poupança e o aumento da sua riqueza pessoal. Então, aqui, para finalizar, algumas ideias sobre por onde a gente pode avançar na direção de tornar o Estado do Bem-Estar Social mais efetivo diante das novas questões do mundo contemporâneo, tá? Então, basicamente, eu queria falar de 3 coisas e só deixar aqui para vocês fazerem pesquisa, né? A ideia da importância da gente voltar a regulamentar o mercado de trabalho, né? Proteger mais o trabalhador, aumentar o poder de barganha do trabalho, fortalecendo os sindicatos, com legislações de salário mínimo que garantam o valor real do salário mínimo, que impeçam a sua desvalorização. Então, isso eu acho que é todo um setor que precisa ser, de novo, reativado dentro da caixa de ferramentas do Estado do Bem-Estar, né? O segundo ponto é o Estado do Bem-Estar Social também avançar na direção de uma agenda de tributação efetivamente progressiva, tá? Temos que voltar a falar sobre isso, né? Há países como o Brasil, por exemplo, que a alíquota marginal do imposto de renda máxima é 27,5%. Isso é algo que, mesmo na América Latina, a gente está muito mal na figura. O Chile tem uma alíquota muito maior do que a nossa, outros países da região, a Argentina, tem também alíquota muito superior à nossa, para não falar de países de economias avançadas, que mesmo tendo baixado as suas alíquotas a partir da década de 80, eles ainda têm alíquotas superiores à brasileira, né? Isso explica muito porque que a gente fica com essa pecha de desigualdades extremas. Então, o segundo ponto seria voltar a retornar à agenda da tributação progressiva, que é uma agenda que tinha se perdido. E o terceiro ponto, que é algo que ainda está muito incipiente no debate público brasileiro, é a importância da gente discutir a concentração da riqueza, tá? A riqueza está muito mais concentrada que a renda, sempre foi, né? A gente tem uma situação no mundo em que a maior parte da população, 50% da população mundial, praticamente não tem riqueza nenhuma. Tem renda, mas não tem riqueza. A mesma coisa no caso brasileiro, né? Então, a gente também tem que pensar em mecanismos de democratização da riqueza, né? Uma forma, por exemplo, seria
através da tributação das altas rendas ou através da tributação da riqueza dos muito ricos, você constituir um fundo que seja capaz de gerar uma herança social, uma herança para todo mundo, não apenas herança para as famílias daqueles que já acumularam riqueza. Então, a mensagem de hoje era essa. Existe um processo de liberalização do Estado em andamento. A destruição dos ganhos dos trabalhadores e criação de vantagens para os detentores de capital segue a todo vapor. Construir uma agenda de tributação progressiva e introduzir a democratização da riqueza com a introdução de uma herança social e estabelecer uma nova regulamentação do mercado de trabalho são alguns dos caminhos para equilibrar a balança. Até a próxima aula!